Peraí. Não é mais Bom Dia Comunidade? Para! Agora mudou. Agora não é mais Bom Dia Comunidade porque vai mudar tudo. Agora 2024, ano novo, podcast novo, inclusive pelo nome e pelas pessoas que estão aqui na frente. Bem, pra quem não sabe, tá chegando agora achando que era o Board Dia. Isso era o Board Dia, agora vai se transformar em outra coisa, mas eu continuo sendo o Diogo Braga de Braguinho. E estou aqui junto de André Romiani, que é um velho amigo. Olha só, André Romiani, vamos lá, o que você está fazendo aqui, André? Eu vim pra ver a casa nova do Board Dia, mas cheguei, tava tudo bagunçado e a gente resolveu dar aquela renovada. Não, conta a tua história de verdade, né? O que rolou, né? Pois é, olha, bem, pra quem não sabe, o Board Dia já tá aí desde 2019 acontecendo. Se você tá chegando agora, esse podcast já tem muito tempo, mas ele tem uma periodicidade diferente das periodicidades. Tinha, né? Uma periodicidade assimétrico. Diferente. Ele era assimétrico, exatamente. Assimétrico e modular, porque as plataformas que a gente produzia mudavam também. Mas qual é da parada? O Board Dia ele ficou um tempo em recesso porque ele estava em reestruturação. Eu cheguei a ter uma possibilidade de 2 sociedades novas com uma reestruturação muito grande do podcast, né, indo para caminhos completamente diferentes, que eram os caminhos que eu queria para ele. E ele, foi e tal, só que acabou que, no caso, as 2 sociedades não foram para frente. Acabaram batendo com outros projetos, com outras coisas, e eu tive que seguir em frente sozinho e tal. E aí chegou agora, no meio do ano pro final, cara, e eu tava começando a reinvestir sozinho aqui no podcast de novo e tal, quando, de repente, eu sentei assim, na cadeira, inclinando para trás, e falei assim, cara, por que eu estou fugindo da única certeza que eu tenho da pessoa que é para fazer essa porra comigo? E aí eu liguei pro Luciano Huck. Nem sabe o nome do cara que... A única certeza qual é o nome daquele cara mesmo? Mas ele me rejeitou. O problema é que o Luciano Huck me rejeitou, né? Aí eu falei, porra, mas não quer fazer um podcast? Mentira! E aí eu liguei pra ele, falei, André, meu irmão, porra, parada é a seguinte, vamos fazer o Board Dia junto? Essa porra é nosso podcast de board game pra gente falar de jogo, né? Eu tenho uma porrada de coisa aqui projetada, planejada, caraca, mas sozinho, não é nem que eu não vá dar conta, não quero fazer sozinho, quero fazer com mais gente para dividir trabalho, para dividir triunfos e por aí. E aí o André falou, cara, eu só estava esperando o convite. Eu disse, você me ganhou em Olá. Eu disse sim, meteu 1000 vezes sim. Isso é outro filme mais clássico, né, do que Jerry Maguire. Alguma porra de casamento, né? Deve ser o vento... 1000 vezes sim, alguma porra. Morro dos Ventos, sei lá. Cara, mas e aí, putz, falei com o André, André, o projeto é esse aqui, o que a gente vai modificar dessa porra toda, vamos fazer, cara, e aí a gente começou a reformular tudo do zero. Temos um longo caminho pela frente de revoluções, inovações, modificações e de conteúdos novos para esse programa, que agora não se chama mais Board Dia. E a partir deste exato momento você conhece ele como Fabuloso Podcast. É tipo música do Oscar. Pode crer. Cara, e a parada é essa, né, André? A gente vai agora, hoje esse programa basicamente vai servir para poder apresentar para vocês quais são os planos pro Fabuloso Podcast a partir de agora. O que vai ser? Vai ser só podcast? Vai ter o quê? O que a gente vai trazer aqui para vocês e vai dar continuidade a esse projeto que começou em 2019, né? Como é que a gente começa por onde? Eu acho que começa pelo podcast em si, né? Por esse conteúdo que você está ouvindo agora. Né? O que a gente tá aqui, né? Você que tá ouvindo a gente, você tá no podcast, então vamos falar do podcast, né? Eu acho que da minha parte aqui, do meu lado, surgiu uma demanda que eu já tinha até conversado com o Didi antes, que era... Eu, de um tempo pra cá, eu dei uma desconectada, uma desplugada um pouco, assim, de filmes e séries e afins. Comecei a voltar pro tabuleiro, assim, uma coisa mais física, né? E aí, enfim, quando eu era criança, adorava e fiquei parado um pouco no tempo e voltei pra um mundo novo, cheio de milhões de tabuleiros, que antigamente não tinha. Então caí dentro e aí eu falei com o Didi, Didi, cara, eu tô jogando muito jogo de tabuleiro e tô muito afim de falar, tô querendo conversar sobre, querendo falar com outras pessoas, né, da gente discutir sobre jogos e aprofundar e mergulhar. E então quando tu chamou pra mim foi assim, o 5 mais que sim, né? E acho que a ideia é essa aqui, né, a gente tá querendo trazer essa conversa sobre jogo. Olha só, antes disso, porque você falou quando tu era criança, mas a gente sempre teve essa pegada, principalmente de wargaming, né, cara? De gostar dessas paradas, ver. A gente não tinha muito acesso a muito conteúdo durante a adolescência, mas a gente sempre teve mais essa pegada, assim, da nossa galera toda, acho que nós dois éramos os caras que mais ficavam empolgados com esse tipo de conteúdo, né? A gente tava sempre atrás dessas porra.
eu conheci tu no colégio, tu tava jogando Magic no recreio, e depois tu me chamou pra jogar Tagmar, RPG. Olha aí, melhor RPG do mundo. Não, o que eu digo de não ter acesso naquela época... Naquela época, tinha uma livraria no Rio de Janeiro que ela importava um ou outro jogo, assim, a gente não tinha a menor ideia do que era, né? Você olhava a capa, você assim, maneiro isso. E aí eram aqueles manuais escabrosos, tudo em inglês. Sim. E eu digo assim, com o advento dos jogos de computador e videogame, eu juraria que o board game ia perder força, né? Mas foi o oposto, ganhou força pra caramba, cresceu muito, né? Comparado com quando era menor. Então essa foi a minha surpresa ao ver que não só cresceu muito, como cresceu muito no Brasil também, né? Várias editoras traduzindo os jogos, sabe? Muito maneiro. Isso é muito curioso, né? Porque é um jogo... eu sei que vai ter gente que vai discordar, não é caro. O jogo é caro pra caralho. Não importa que seja o preço de custo, não importa o quê. É caro pra caralho. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela basicamente não tem condição de comprar um jogo, tipo, um AAA dentro dos board games. Sabe? Ela vai ter que, botar 40% da renda dela nessa porra pra comprar. Ou mais. Sabe? Não tem condição. Agora, ainda assim, contra todas as probabilidades, o jogo de tabuleiro faz um sucesso inacreditável no Brasil. Para nós, pro nosso nicho, claro, né? Sim, e é surpreendente, porque... Assim, não é surpreendente, porque é meio que a contracultura, né? É isso. O crescimento dos jogos e videogames, eles são em cima disso. A origem deles é o board game. Então, se eles ganharam força, os board games voltam a ter força também, né? Verdade, cara. Verdade. Fiquei muito surpreso e muito feliz de ver como que tá e quanta coisa nova tem, né? Sim. E acho que a ideia foi essa, da gente, vamos falar disso, vamos abordar isso, os jogos que a gente jogou, o que a gente jogava lá atrás, o que, né, o nosso curto cardápio de jogos que a gente tinha lá atrás e o que virou hoje, como é que eles se comparam com os jogos de hoje em dia, né? E pra que lado a gente voltou a se falar muito por causa de jogos, acho que a partir de 2015, cara, com alguns jogos que a gente gravava, chegou a gravar algumas coisas para o MRG, né, fazer uns conteúdos e tal, mas a gente começou a jogar um pouco mais nessa época, a partir de 2015, mais ou menos, e aí devagarzinho, né, a parada foi, aí a gente acabou indo para caminhos distintos, mas o Board D, você, na época do Board D, 2019, 2020, tava sempre lá, tava diretão lá no começo do Board D. Eu gravei uns programas contigo do Board D, que foi até o que me deu um start em alguns jogos, e aí depois disso eu comecei meio solo aqui, catar jogos assim e meter a cara, fazer uns investimentos, né, porque não é barato. Não, e tu tem uma mecânica não, tu tem uma dinâmica, cara, pra jogar muito diferente, assim, da minha, por exemplo. Você não tem um grupo tranquilo que você marca e joga, por exemplo, né? Você precisa... sei lá, tu precisa fazer um origami de manobras aí pra... Não, eu preciso sacrificar um cabrito e esperar que tudo dê certo, que a lua se alinhe, porque não rola. Assim, eu agora aqui, né, eu saí do Rio, tô em Lumiar, no canto do Rio, no interior do Rio, na Serra, e aí aqui agora eu tô começando um grupo, a gente já chegou no ponto, evoluímos ao ponto de ter um grupo de WhatsApp do tabuleiro, que é tipo assim, a gente agora vai marcar o primeiro encontro, só que assim... Galera crua, que não joga, então vai ser aquele esquema, ensinar regra, começar do zero, Sim. E tudo bem, pra quem joga com qualquer um, né? Pois é, não, mas é que tá, eu já tô um pouco cansado dessa porra, sabe qual é? Eu cansei um pouco de mendigar para as pessoas jogarem comigo, e aí, o que tá acontecendo? Eu parei de ir atrás das pessoas que estão ao meu redor para ir atrás das pessoas que querem jogar. Sim. Saca? Saco totalmente. A minha busca agora é, você quer jogar? Quero. Você sabe jogar? Porra, até sei, então vambora. Eu tô procurando pessoas tão motivadas ou perto do meu, ou mais do que eu pra jogar. Sim. Porque aí eu não preciso ficar nessa mendicância agora. No seu caso é mais difícil, claro. Num caso, você tem que jogar e empolgar as pessoas, né? E você só quer jogar. Eu acho assim, desde que teve a pandemia, cresceu muito jogar, né? BGA, Tabletop Simulator, Playground, etc, etc. Isso cresceu muito. Eu gosto, até alguns jogos digitais eu gosto, assim. Mas eu prefiro muito o físico. Eu gosto do ritmo do jogo físico. Então, assim, eu jogo online muito ainda, mas eu sigo na busca do tabuleiro de mesa mesmo. Assim, até diferente de você, assim, eu comecei a catar muito jogo solo também. Tem jogo solo que não é maneiro, mas eu jogo um jogo solo que eu gosto, acho maneiro. Isso é uma diferença muito grande, eu não gosto de jogar jogo solo. É uma coisa até que a gente vai elaborar no decorrer dessa temporada. Mas, com certeza. Eu passei a jogar muito jogo com a minha parceira, com a Júlia, e aí então eu comecei a catar muito jogo de 2, mas não aquele clássico wargame, um contra o outro, mas também jogo cooperativo, jogo de aventura, jogo de competição também, e jogo solo também. Isso aí a gente diverge bastante, né, eu e tu.
Eu acho que é uma coisa de perdedor. Sacanagem. Não, mas ó, eu acho que, puta, cara, isso é muito bom de você estar falando, porque já mostra um pouquinho de que caminho, né, a gente vai seguir aqui dentro do Fabuloso Podcast. E pra, assim, tecnicamente, mais especificamente sendo bem objetivo, basicamente, a partir de agora, a gente vai ter um conteúdo semanal desse podcast chegando pra você, dessa forma mais ou menos, né, que você tá ouvindo aqui. É lógico que vai ter uma evolução, né, André? A gente vai, como diz o pessoal, a gente vai construindo o avião enquanto tá levantando o voo. Mas dentro de uma qualidade, vai sempre melhorando, né? Fazendo o nosso... Ele não pode cair, né? O motor funciona o tempo todo. Pois é. Mas a ideia é que esse podcast ele seja meio que o nosso produto inicial. E não vai parar aí. O podcast ele vai sair semanalmente, a gente vai falar aqui sobre vários assuntos, desde as coisas básicas, assim, até o review de um jogo, falar sobre estilos de jogos diferentes, mas bater papos sobre mecânicas, falar sobre coisas muito específicas, às vezes de uma jogabilidade, de um game design, sabe? Um detalhezinho muito interessante, trazer curiosidades. Quem sabe também entrevistas com pessoas do ramo, assim. Mas a ideia é que a gente faça um podcast que venha no intuito de suprir a nossa necessidade de falar sobre essa porra, né, cara? E não só de falar sobre, mas eu acho que a gente falou do que nos separa, do que nos difere, mas o que nos une, que eu acho que é o que dá origem ao nome Fabuloso, que é o mundinho, né? A fábula por trás dos jogos. E assim, eu preciso que pra quem não conhece nós dois jogando junto, eu sempre lembro do dia que a gente jogou aquele joguinho da Grow, não lembro qual é o nome, que é um jogo de corrida de biga. Ave César. Ave César, é um jogo que assim, eu nem sei se, eu não tenho como dizer se ele é bom ou ruim. Porque pra mim o jogo é fantástico, ele fabuloso. Simplaço, o jogo Por quê? Mas... Por quê? Porque não, e eu não tô recomendando de forma nenhuma o jogo, mas sentou eu e o Didi pra jogar o jogo, cara. E a gente entrou no mundo da corrida de bigas. Estávamos em Roma, nossos personagens tinham nome, história, passado, e tinha torcida. Eu lembro até hoje da torcida no fundo gritando vai! E o drama que foi. Então, assim, acho que eu e o Didi, a gente mergulha muito na fantasia do jogo, sabe? Isso direciona também muito que tipo de jogos a gente escolhe, né? Também a gente não é muito assim do jogo pelo número ali, né? Pela matemática pura, né? Assim, eu acho que o bom design ele vai ser o bom design independente, mas o jogo que tem um lore que a gente pode trabalhar esse lore junto do design, né? Junto da jogabilidade, pra nós dois é uma parada que faz uma diferença muito grande, né? Enriquece muito o jogo, cara. Não ia nem falar de lore, né? Porque o jogo não precisa ter o lore. Ele precisa nos dar o ambiente pra gente criar essa fantasia, né? Boas premissas, talvez. Será? O ambiente, assim, ferramentas suficientes pra que a gente possa minimamente construir uma história por trás dele. E a gente não precisa de muito. E o melhor, cara, a gente jogou essa porra, o Ave César, ele não é um jogo que vale a pena você comprar, na minha opinião, tá? Não vá pra ele. Você quer um jogo de corrida, tem outros muito melhores. Sim. E a gente não pegou ele porque era o que tinha. A gente estava numa loja numa ludoria. A gente tinha opções. Cara, milhares de jogos à nossa disposição. E a gente foi no Ave César, dentre todos os milhares de jogos que tinha lá. Porque a gente foi fazer a parada, né? Vamos fazer essa porra aqui. Vamos jogar essa porra aqui, vai ser maneiro. Aí eu, vamos, beleza, vamos lá. A gente leu a regra em 5 minutos, vambora. Cara, foi muito bom. E isso é um pouco também do que a gente quer passar pra cá, né? Porque não é sobre falar se o jogo é bom ou se o jogo é ruim, se o jogo tem 4.3 de valor, de peso. Não, a ideia é que a gente fale da nossa experiência ao jogar. Como foi pra gente experienciar aquele jogo. Então, você que está ouvindo isso aqui, você tem que entender essas premissas que a gente está colocando, porque elas vão fazer sentido no momento que a gente estiver analisando alguma coisa. E aí, quando a gente vai falando que o jogo é do caralho, não sei o quê, às vezes pra você o jogo não é do caralho, o jogo é só bom, mas você tem que levar em consideração que a gente trabalha esse ambiente que o André falou de uma maneira proativa pro jogo ficar bom. A gente tem essa pegada. Então é isso. Às vezes o jogo tem um game design excelente, funciona muito bem na matemática, mas pra gente falta um pouco de alguma coisa ali que dá essa sustância. Aí a gente não vai ser tão empolgado num review, alguma coisa assim, né? E vice-versa. Mas eu acho que assim, no caminho que a gente vai andando aqui também, né, André, a gente vai se deparar por tanta coisa maneira que a gente vai, com certeza, acabar mudando de ideia, voltando atrás, indo à frente e tal. Eu acho que é evolução. É ir andando aqui e vendo. Eu acho que a gente concorda de certa forma que o que a gente tá, acho, não sei se é o que você está tentando falar, mas assim, a gente vai avaliar o jogo, né? A gente vai jogar um jogo e vai avaliar a nossa experiência do jogo mais do que uma avaliação absoluta se o jogo é bom, 7.4 ou 9, não sei o que lá. A gente vai dizer como é e acho que, espero o ouvinte eventualmente vai entender como é a nossa dinâmica de avaliação e como é que a gente funciona em relação ao jogo.
É bem isso. Mas eu concordo com você, até porque o que a gente não tá querendo é fazer uma avaliação superficial das coisas, né? Total. Pô, a gente inclusive estava discutindo muito isso, né? Assim, eu acho que ficou claro, só para finalizar o ponto anterior, a gente não vai fazer uma crítica a um 01 de conteúdo, sabe? Não vamos ser críticos que vai tirar a nossa experiência ou a nossa emoção da análise. Muito pelo contrário. A gente vai botar a experiência... Esse vai ser o carro-chefe, né? Total, é o emocional, total. Com certeza. Né? Então, acho que essa é a parada. E agora, sobre o que você falou, da gente mergulhar e aprofundar, é uma coisa que a gente vem conversando muito sobre a quantidade, né? O básico pra gente se aprofundar. Quantas vezes, no mínimo, a gente precisa jogar um jogo pra poder falar sobre ele? Né? E aí, isso é uma parada, de certa forma, até subjetiva. Porque tem jogos que você, jogando 3 partidas, tu já tá tranquilo. Porque você joga 3 partidas em 15, 20 minutos. E tem outros jogos que você passa 8 horas pra jogar uma partida, né? Então, acaba sendo subjetivo. Mas a gente tá preocupado nesse nível de profundidade, de qual a quantidade de vezes que a gente vai jogar, como a gente vai falar sobre o conteúdo, vai ser de uma maneira meio por alto, vamos chegar lá fundo, a gente pode se prender na estrutura do design da linha de, sei lá, do rondel, se esse rondel foi o melhor rondel que a gente já jogou, sabe qual é? Já teve num jogo, se essa mecânica foi a melhor forma de ter aplicado. A nossa ideia é o que a gente achar que a gente precisa mergulhar dentro da coisa que a gente está falando, a gente vai mergulhar. A gente não vai deixar de falar de uma parada porque tá indo fundo demais. Ou nenhum ponto é menos importante do que o outro, né? Total. Pois é, a gente tá muito nesse papo. E óbvio, né, galera? Isso aqui são coisas que eu e o André a gente tá discutindo, a gente tá vendo, são vontades nossas, que a gente agora vai alinhar com a terceira pessoa que é dona desse programa, que é você, ouvinte. Que está aqui. E a gente vai afinar as vontades, né? Até nesse ponto do mergulho, assim, deixando meio como provocação, que é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, e fica aberto gostei da terceira pessoa, né, que é você, da gente ter um mergulho, assim, às vezes, dependendo do jogo, que a gente sentia assim, a gente falou desse jogo, eu acho que esse jogo dá pra ser. E aí, se assim, o mergulho do mês, ou o mergulho de 2 meses, sei lá, um mergulho, assim, enquanto em paralelo a outras gravações, a gente tá se comprometendo a jogar esse jogo mais vezes com outros grupos, para ter esse mergulho, e sei lá, toda vez, dependendo do programa, a gente traz um pouquinho como é que tá sendo esse mergulho. Porque, assim, tendo jogado alguns jogos, tem jogos que eu acho que, mesmo que você consiga jogar 5 partidas num dia, se você jogar uma partida a cada semana, depois de 4 semanas, você tem outra visão sobre o jogo, sabe? E eu acho que esse mergulho me interessa muito, sabe? Pra onde você vai a longo prazo com ele, né? Cara, e uma coisa que é muito curiosa, né? A parada dos jogos tabuleiro agora digitais, os TTS, nessas Tabletop Simulator da vida, essas mesas virtuais, né, de jogo de tabuleiro, que seja o BGA, que seja qualquer coisa, elas estão entregando pro game designer uma quantidade de playtests, né, de game tests muito maior do que se tinha antes. Então, os jogos que antigamente eram vistos como jogos que não tinham problema, agora você bota ali numa mesa virtual dessa, esse jogo em uma semana, um mês, tem não sei quantas mil partidas rodadas, e a percepção de problemas ela acaba sendo muito maior. E sem contar, por exemplo, se você for para um BGA da vida ou entrar num Tabletop Simulator com um script, né, que é uma forma, né, um macrozinho ali para você poder fazer às vezes um setup automático, alguma coisa assim, você consegue aumentar a quantidade de partidas que a pessoa é capaz de jogar, porque você diminui o tempo de preparação. Muito. Ou até o próprio tempo de organização do jogo em si, né? Então você entrega pro cara, muito mais jogo. O cara vai ter muito mais gameplay da parada. E ele vai começar a reparar, a gente começa a reparar em coisas que no mundo real a gente não conseguiria, porque a gente não teria todo o tempo disponível, né, para fazer isso. Você debuga o jogo mais rápido, e não só debuga a parte técnica do jogo, mas o jogo, né? Isso aconteceu, eu vou falar já o nome dele, porque você vai ouvir eu repetir o nome dele mil vezes ao longo desse podcast, que é o Cole Ehrlich, que foi o cara que fez o Root, o jogo assimétrico de guerra. Eles fizeram o Root do jeito tradicional que eles fizeram. O jogo seguinte que eles fizeram foi o Oath. E o Oath aconteceu durante a pandemia. Então eles começaram com uma demanda muito grande de fazer o material todo no Tabletop Simulator, o kit digital. Sim. Só que por um lado eles estavam meio putos, porque estava quebrando o fluxo normal de trabalhos, mas aquilo foi exatamente o que você falou, acelerou tanto o processo que mesmo depois pandemia, eles continuaram com o modelo do digital também. Sim. Que você consegue 1000 pessoas jogando, você não precisa contratar 4 pessoas para jogar várias partidas. Eles ainda fazem esse do físico, mas eles incluíram isso, porque é isso, você aumenta a quantidade de vezes que você joga, a quantidade de diferenças de formas de jogar, né? Absurda, né? Sem contar a parte social, que você não precisa se deslocar, né? Que você não... Pro jogador, né? Você tira uma série de impedimentos, até de encontrar grupo, né? Como um BGA, por exemplo. Tu não precisa encontrar grupo, você entra lá e fala, quero jogar isso.
e aí vê se tem mesa e entra na partida. Sim. Foda-se se tu conhece ou não a pessoa, tu tá jogando o bagulho, né? O que, aliás, nos traz para um dos objetivos também do Fabuloso, que a gente vai ter tá lá aberto já o Fabuloso Discord, né? Que a gente trazer essa comunidade pra gente também, pra gente estar com vocês, louco pra jogar e falamos de um jogo, vamos jogar mais, vamos ouvir o que vocês têm a dizer também sobre isso, né? Pois é, e a ideia é que a gente tenha jogatinas ali, que a gente fique disponível em algumas salas de vez em quando para jogar com a galera, e quem quiser também vai ter várias salinhas ali pra galera se reunir e jogar, encontrar grupo e tal, esse tipo de coisa. A ideia é justamente isso, né? A gente fomentar aí essa comunidade do podcast, essa comunidade do Fabuloso Podcast, não só para ouvir o podcast, mas para também jogar mais, que é o principal. O nosso objetivo é isso, que a galera jogue mais, né, cara? A meta é vamos jogar, né? Acima de tudo, né? Não, a meta também é vamos ganhar dinheiro com essa porra, né? Temos que ganhar dinheiro com essa parada, importante, porque sem não ganhar dinheiro, essa merda afunda. Tá? A vida é desse jeito, aceite você ou não. É a gasolina do avião, né? É a gasolina do avião que a gente está consertando. Então é aquilo assim, você já tá ouvindo isso aqui, já bota para seguir o canal no seu Spotify, ou no aplicativo que você está ouvindo, eu não sei onde você está ouvindo isso aqui, mas bota para seguir, dá aquela curtidinha, compartilha o programa, é importantíssimo isso. Se você não vier para deixar aquela moedinha de R$1 no cofrinho, já faz isso, que também ajuda demais, é importantíssimo pra gente. Tchim! Mas ó, a ideia da gente fazer a galera jogar mais, ela é uma ideia que está aberta numa árvore de ações nossas, né? O podcast, ele é esse nosso primeiro produto, nosso primeiro programa que vai pro ar com esse intuito, mas a gente também tá com planejamentos de ir pro vídeo, né? Sim, sim. A gente tá pensando mais pra frente, a gente ia começar no vídeo, mas acabou gerando uma demora a mais, e a gente estrategicamente falou, não, cara, vamos começar no simples, e aí a gente vai aumentando. Então a ideia também é que esse podcast, por mais que ele continue em áudio somente, que em algum momento ele tem áudio e vídeo. Então você pode assistir em algum momento uma live nossa gravando essa parada, né? Até porque chega uma hora que o áudio dá conta só de até uma parte, né? A gente está falando de uma mídia física já, que a gente está transpondo para o digital. Então chega uma hora que a gente precisa do recurso visual, né? Que isso vai ajudar. E a ideia que você falou, né? De eventualmente a gente estar gravando o podcast numa live, né? Ao vivo. Pois é, e somado a esse podcast, ele continuaria sendo um produto, né, que se dividiria em dois, mas a gente também teria vídeos específicos falando sobre algumas coisas, os shorts no próprio YouTube, pequenas dicas nossas ou pequenas coisas que a gente achasse relevante para o conteúdo, ou seja, exploraria também esse ambiente de áudio e vídeo para trazer esse conteúdo. Isso são coisas que a gente já traçou aqui para a nossa evolução, para o nosso caminho, para o caminho de criação aqui do Fabuloso Podcast. Junto disso, isso começando agora, a gente tem, acho que talvez seja a melhor parada com o melhor nome, que é a Fabulosa Loja. É uma das duas grandes metas, né? É a Fabulosa Loja, onde um dia você vai poder comprar os seus jogos de tabuleiro, que a gente vai estar aqui falando... Não, você pode comprar agora. Você pode comprar agora, porque a gente agora não está trabalhando com estoque, porque a gente está começando devagar, né? Então a gente está começando com a nossa lojinha, que ela tem o quê? Tem links. Links para tudo que a gente estiver falando aqui, a gente vai colocar os links na Fabulosa Loja para que você tenha acesso. E aí, quando você compra um produto através do link da Fabulosa Loja, você está indiretamente ou diretamente, sei lá, contribuindo com a gente, porque a gente ganha um share de associado. Aquele esquema de divulgação de link, né, de associado. A comissão, né? Comissão pela venda da parada. Então a gente está fazendo essa Fabulosa Loja para você já saber que tem para comprar, e daqui a pouco a gente vai dar o próximo passo, que é ter sim aquela loja nossa bem estruturada, bonitinha, com o nosso estoquezinho legal, entregando para você, que chega com o selinho da Fabulosa Loja, mas tudo devagar. A gente só tá te avisando porque esse é o caminho, esse é o foco. Pra quando passarem 10 anos e acontecer isso, a gente vai falar, viu? A gente falou! Bem, tá registrado no primeiro programa, né, do ano 2024. Pois é. Mas a ideia é assim, óbvio, cara, e eu espero que não seja em 10 anos, espero que seja em menos. Com certeza. Mas a ideia é que a gente vá seguindo de acordo com a necessidade de você que está ouvindo o programa, cara. Se for uma parada que a gente perceber que, é o caminho, que tá indo bem, que tá levando por aí, a gente vai dando espaço para as coisas que forem de interesse de todo mundo, tanto nossos quanto da galera que ouve esse programa. Afinal de contas, não adianta a gente botar só o que a gente quer, sem saber se vocês também querem, né? É preciso ter esse casamento aí de vontades. Deixar a porta aberta para ouvir o retorno, né? E isso leva também para a segunda, não sei se já é a hora, mas a segunda grande super meta a longo prazo,
que casa com a fabulosa loja, que seria a fabulosa editora, né? Porra, essa é outro nome maravilhoso, a fabulosa editora. Ou editora fabulosa. Que é basicamente o que o nome diz, né? Eu e o André, a gente sempre desenvolveu o jogo. Desde que a gente se conhece, a gente sempre desenvolveu o jogo, cara. E, a gente só nunca publicou, né? A gente só desenvolve. Verdade. Não, e não só jogo, né? A gente já fez filme, já participou de festival de cinema. Levamos segundo lugar num festival de cinema, sendo ovacionado pelo público que queria que a gente ficasse em primeiro, sabe? Foi maravilhoso, cara. Um dia a gente volta pra galera ver. É verdade. O pior é que é verdade, é real. O pior é que é verdade, né? Parece que não, mas é verdade. Foi um filme quase de fantoche. A gente não pode chamar de fantoche, mas manufaturado, literalmente. Artesanal. Artesanal, muito bom. Mas a gente sempre teve essa demanda, essa vontade, esse tesão, né, de desenvolver coisas, né? Então a gente, cara, começou a desenvolver há muito tempo atrás projetos para jogos para computador, como, um exemplo rápido aqui, a Vila da Capivara, que era um jogo nosso. A Vila da Capivara Perdida. Vila da Capivara Perdida, pode crer. Que era um projeto de um jogo meio que mundo aberto, de certa forma, mas não era mundo aberto, ele era um jogo aquele jogo dá trabalho. Olha, conforme um amigo falou, era contravenção online, porque lembra, era tudo esquisito, era tudo meio legal dentro do jogo. Total, era o primórdio do GTA, né? Era o primórdio do GTA, mesmo o GTA já tendo existido na época. O GTA 1, no caso. Mas, cara, era um jogo mega complexo de browser, que você chegava lá e você ia fazendo a tua vila, e a tua vila era toda feita na base de jogos ilícitos, corridas de carro. Cavalo, apostas. Aposta em corrida de pombo. Era rinha de pombo, se eu não me engano. Era rinha de pombo, corrida de capivara, as paradas assim, sabe? Cara, era maneiro, a gente tava evoluindo a parada. Era divertido. A gente desenvolveu várias paradas. Depois foi pra um outro lance que desenvolveu até um dos jogos que eu achei mais legal, que derivados disso, mas aí foi o André sozinho, e eu fiquei só, e aí quando eu cheguei já tava pronto, que foi a porra do jogo de corrida de cavalo que tu fez, né, cara? De apostas, era maneiro. De apostas, cara, a ideia era ele criar uma parada, tipo, que seria parte da Vila da Capivara, mas ele pegou a tangente e foi embora e ficou do caralho, assim, como um jogo separado, ficou maravilhoso, cara. E aí, pula alguns anos, cara. Nesse meio do caminho, a gente, várias vezes, várias coisas a gente fez junto, desde partidas de RPG até outras coisas. Mas calha que, 2020, 2019, se eu não me engano, a gente faz uma jam louca do caramba, que é desenvolvendo jogos semanais. Toda semana um jogo novo. Toda semana a gente desenvolve um jogo. Então, basicamente, eu entrava ao vivo. De computador, né? Vale falar. Jogo de computador, um PC. Pois a gente chegava na segunda-feira, entrava eu e você, tinha uma ideia de um jogo, junto com o pessoal do chat na minha live, lá na twitch.com/DidiBraguinha. E aí, cara, a gente tinha a ideia do jogo. E aí você tinha uma semana pra desenvolver, porque na próxima segunda você tinha que trazer o jogo. Eu tinha uma semana pra desenvolver uma úlcera, ficar estressado, ter um pequeno infarto e aí mostrar um cocô de jogo. Mentira, não, ficava maneiro. Era maneiro, que tinha uns que realmente não dava. Assim, a gente geralmente no briefing lá, né, no brainstorming, a gente pirava muito. E aí o resto da semana era eu diminuindo e simplificando. Mas cara, eu aprendi muito sobre desenvolvimento naquela época. Uhum. Não, e só pra deixar claro pra galera que tá ouvindo, André, na próxima segunda, depois dessa que a gente teve a ideia, aí tinham duas coisas. A primeira coisa da live era apresentar o jogo que você desenvolveu, e a segunda parte da live era desenvolver a premissa do novo jogo da semana, né? Era um fluxo, né? E a gente chegou num lugar legal, né? A gente chegou até a cogitar a publicar um desses jogos mesmo, na Steam, né? Que a coisa perdeu o momento mesmo. Eu diria que a gente sempre teve essa demanda. Não, e publicaram, e roubaram o nosso jogo. Puseram na Steam. Depois alguém fez, né? Bem feito. Mas a gente sempre teve essa demanda criacional, né? Essa urgência criacional de vamos criar. Então, eu acho que tudo isso para dizer que se alguma coisa vai acontecer um dia de Fabulosa Editora, é isso. Eu acho que a gente tem essa meta master de publicar um jogo nosso, né? Uma criação nossa nesse mundo do tabuleiro, do mundo físico do tabuleiro, né? Que com certeza, não tenha dúvida, vai começar sendo publicado online para depois a gente ir pro físico. Eu não tenho a menor dúvida desse caminho. Sabe qual é? Mas a ideia é essa. Então a gente tem o podcast, a gente tem essa mídia de podcast que depois vai pro vídeo e depois a gente vai ter... Tem site também, a gente acabou pulando a parte do site, né? Nessa parte da divulgação, do local onde a gente fala sobre o board game. A ideia é ter o nosso site também, onde a gente tem algumas matérias, onde a gente tem algumas listas, algumas coisas que a gente acha, vai achar relevante e vai alimentar ali, quiçá umas postagens sobre notícias, sobre novidades do mundo dos board games. Tem muita coisa ali dentro que a gente pode ir para vários caminhos, que a gente já conversou, que a gente já meio que mapeou, e muitas coisas que a gente ainda vai entender também.
E depois disso vem a questão da loja, que é o local onde a gente vai... Depois disso não, mas em paralelo a isso vem a questão da loja, porque a loja... É paralelo. A ideia é que a loja já esteja no ar aqui, seja através dos links na postagem, seja através do site exclusivo da Fabulosa Loja. E aí, depois da loja, a gente vai com a editora, né? A editora que chega ali dando o ápice pra gente do objetivo final, que é ter o nosso lugar para publicar os jogos que a gente criar e que a gente tanto quer. Dos outros também, né? Vamos ser sinceros, né? Publicar jogos dos outros, mas assim, acho que tem essa meta nossa de um dia publicar o nosso jogo, né? Pois é. Outra coisa importante para anunciar aqui é que a gente vai ter um grupo, né, fechado, não é fechado, é aberto para quem quiser, mas onde o objetivo é único exclusivamente de venda e troca de jogos de tabuleiro. Então você vai entrar lá e você vai anunciar o seu jogo. Ó, estou vendendo Root por tantos reais. Se você quiser comprar o Root, você me manda uma mensagem no privado. E aí a ideia não é que a gente tire um dinheiro daí, a gente, tem acesso, não. A ideia é que a gente junte pessoas que querem comprar com pessoas que querem vender ou pessoas que querem trocar jogos, e esse ambiente fica um ambiente para você de compras e vendas de board game, exclusivamente para isso. Não vai ser permitido divulgação de porra nenhuma, não é uma parada para botar link de promoção de jogo, escambau, não. Eu tenho um jogo ou eu quero um jogo e é isso aí. E a parada entra e sai. E aí, juntar comprador com vendedor, né? Só exatamente. Isso, né? Só que a princípio a ideia é deixar só pessoa física, né? Só a galera que tem a porra do jogo. Sim. Não entrar com editoras e esse tipo de coisa. A não ser que a gente tem uma parceria maneira, né? Chega uma editora e fala, galera, vamos fazer uma divulgação, fazer uma parada que seja maneira pra todo mundo. E aí a gente vai entrar claramente com um crivo legal, desde que seja importante e válido pra todos, né? Mas inicialmente essa é a parada, é o nosso grupinho de mensagens pra isso, pra você poder achar o jogo que você quer, a sua raridade, procurar, ou pesquisar, ou trocar até os jogos. Lembrando que a partir do momento em que as pessoas se encontram no grupo, como elas vão fazer essa transação, essa troca, essa compra e venda, é particular, não é no grupo, né? A partir dali, a pessoa lida com isso sozinha. Se resolvam. As pessoas se resolvam para fazer isso dar certo, né? Mas a nossa ideia é manter um grupo com pessoas que gostem da parada, né? Que tenham um espírito, positivo e honesto ali para fazer essas trocas. A partir do momento que a gente tiver denúncias, né? Ou indicativos de que alguém não está sendo fiel, cumprindo com as coisas dali do grupo, a gente vai banir, obviamente, o usuário e vai dar as definições cabíveis ali. Já tô me arrependendo da ideia, enquanto eu tô falando. Qualquer coisa a gente migra depois disso pra Fabulosa Loja e bota lá mensagens e uma postagem que conecta as pessoas, mas assim, é uma boa ideia futuro. Também. Olha aí, nem tinha pensado nisso, cara, mas uma puta boa ideia, né, cara? Então a ideia é essa, é um projeto ousado, né, pequenininho. Mas assim, só pra deixar registrado, cara, não é nada diferente da intenção inicial, isso é que eu acho mais legal, porque eu sabia, quando eu pensei no Board D, no falecido Board D, que virou o Fabuloso Podcast, só pra deixar registrado, no começo a ideia era essa, era fazer uma parada a longo prazo, que ela se tornasse algo a mais. Então a única pessoa que eu sabia que tinha essa mesma vibe era o André. E, eu só não chamei o André porque eu não chamei. Quando os astros, de certa forma, se alinharam, e aí eu falei, cara, é isso, eu tô fugindo da única certeza da pessoa que eu sei que vai comprar o mesmo barulho, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, com tudo. Falei, porra, é isso. Aí o Luciano Huck não aceitou, eu fui pro plano B, que era o André. Mas... Viu, Luciano? Perdeu. O Luciano Huck, imagina isso. Mas, cara, eu acho que é isso, assim, ficou alguma coisa de fora, André, da nossa... Cara, acho que não, acho que essas são nossas intenções, eu acho que é o que a gente falou, assim, muita gente vai descobrir junto com você, ouvinte, também, a gente quer ouvir, né, a gente vai deixar essa porta aberta. Eu acho que a única coisa que, da minha cabeça, que ficou faltando é uma coisa que a gente discutiu lá atrás, que eu também não sei se a gente vai conseguir honrar ou não, mas que ficou muito forte pra mim, que era assim, a gente não vai ficar preso em novidades, que é uma coisa que me cansa um pouco, de não ficar falando assim, esse é o jogo novo que saiu, agora esse é o jogo novo. Óbvio, isso tá junto com aquilo que eu falei mais cedo, do que a gente falou de ter um mergulho, né? Mas eu acho que da gente ter uma coisa meio atemporal também, de assim, tô ouvindo peguei esse podcast do nada aqui porque eu quero ouvir eles falando sobre esse jogo. A gente vai abordar jogos que a gente gosta e que não foram necessariamente lançados agora, foram lançados atrás, para destrinchar e falar sobre eles. Acho isso importante pra gente entender, até pra quem tá entrando no hobby ou quem tá querendo procurar coisas novas, não ficar preso eu só posso comprar novidade que foi lançada hoje, daqui pra frente. Porra, cara, não, e o melhor de você que tá entrando agora no hobby do board game, do jogo de tabuleiro, não é olhar pra frente, é olhar pra trás, porque a quantidade de jogo que estão atrás de você pra você jogar é muito, cara, é muita coisa fabulosa, é muita coisa incrível que você pode
ter acesso aí e jogar. E as vantagens disso, né? O board game ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Os preços dos jogos são caros, tá? Em sua maioria. Sim. Mas eles também desvalorizam um pouco. Então o seu acervo de jogos, ele acaba sendo uma poupança. Porque se você for vender a porra de um jogo, dependendo do momento do jogo, se o jogo tiver out of print, né, que ele tiver fora de impressão, não estiver sendo vendido no mercado por ninguém, o seu jogo valoriza. E você vai vender mais caro do que você comprou. Sabe qual é? Então faça o seu castelo de board game, se garanta ali por ele. Tipo, invista em ouro e board games. E board games, pois é. Mas ó, isso eu acho bacana pelo seguinte, cara, essa ideia que você falou, essa parada que você falou de olhar pra trás e ter as coisas mais atemporais, se aprofundar, né, mergulhar, isso é importante porque a gente tá preparando alguns programas com foco, às vezes, em uma campanha, em uma jornada dentro de um jogo. Então, a gente tem uma ideia de, em algum momento, a gente trazer um conteúdo pro podcast que é como se fosse um diário de bordo da nossa experiência jogando uma campanha de um jogo tal, ou jogando partidas de um jogo tal. Sabe? Aí a gente vem narrar, não, a princípio não de uma maneira muito fantasiosa, mas a gente vai trazer para vocês essa nossa experiência e bater papo sobre o que aconteceu. Ninguém garante, né? Ninguém garante que não vire uma fantasia. Porra, eu dou meio programa para isso virar uma fantasia inacreditável. Assim. Bota a trilha de fundo e vai. Pois é, não sei se você tá reparando isso, querido ouvinte, mas aqui estamos sem trilha de fundo, porque aqui é um bate-papo, mesa de bar. O fundo do que você está vivenciando na sua vida é o fundo que você vai ter para esse programa. Essa é a parada. Né? Mas quando a gente for entrar numa parte mais fabulosa, fabulesca, aí as coisas vão acabar mudando. Mas então, esse caminho que você entrou é bom. Sobre o que a gente vai trazer pra cá, né? Toda semana a gente falou que vai ter um programa. Esse programa pode ser sobre várias coisas, só que todas elas vão ter essa premissa de que a gente vai tentar se aprofundar dentro do conteúdo. Mas tem programa que a gente vai falar, superficialmente sobre um jogo? Às vezes vai. Porque às vezes a gente vai falar sobre uma lista. E o objetivo é muito mais apresentar uma lista de alguma coisa com uma variedade interessante de conteúdos do que necessariamente, aprofundar cada conteúdo. Mas aí pode ser que, por causa dessa lista, a gente tenha vontade de gravar um conteúdo se aprofundando em 1 ou 2 jogos dessa lista. Sabe? E aí a gente para e grava um programa específico sobre essa parada. Então, a gente tem vários tipos de conteúdo sendo aqui em foco, né? Mas todos eles vão sempre se aprofundar ou mergulhar dentro do objetivo de cada episódio. Então, agora você vai ter em 2024 52 ou 53 episódios desse podcast, esse fabuloso podcast, sobre conteúdos aprofundados ou não de coisas que talvez você não queira escutar.